Antes de falar alguma coisa, começar a compartilhar algo com vocês, eu acordei com meu coração grato a Deus pelo convite aqui de Sérgio, dos pastores aqui, pelo carinho dos irmãos, e pelo banquete que o Senhor nos deu esses dias. O retiro foi somente de jovens, foi meu também. E generosamente Sérgio chama de companheiro, mas é um pai na fé, um discipulador. Foi muito bom ter vindo, Sérgio, com você. Foi muito bom estar aprendendo aqui. Glória a Jesus. Bom, mas o alimento foi sólido, né? O alimento foi pesado. Se for na linguagem lá do baiano, eu chamo de mocotó. Não sei se você sabe o que é. Sabe, né? É a junta do boi, aquelas coisas ali. E é muito difícil acrescentar alguma coisa agora. Então vocês vão ter paciência aí. Eu pretendo ser breve. E eu queria, em algum momento aqui, eu vou repetir algumas coisas que foi nosso alimento esses dias. Vamos começar com João 4. Vamos começar do 19. Bom, eu não vou contar toda a história, você já conhece. É o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E eu vou para o final do diálogo dele. A discussão se adoraria na Judéia, em Samaria. E ele sabia onde era o lugar de adoração. O Senhor disse à mulher, Senhor, disse à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nessa hora, Jesus faz uma declaração que, ao meu ver, tem a ver com a conversa, mas é para nós aqui. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vimos esses dias aqui que é inerente à carne do homem se debruçar para ser idólatra. Nós temos isso na nossa carne. Alimentar a idolatria está na nossa natureza. Está na nossa carne. Aí eu fui olhar
Os reis de Israel eram maus, e alguns reis de Judá. Eu separei Ezequias e Josias. Não vou falar do assunto, mas eles não se livraram só dos ídolos, mas dos lugares altos. Esse ponto, para mim, é importante destacar. Significou. Sérgio explicou o que significou lugares altos, mas numa das explicações ele fala lá da figura da serpente no deserto, que o Senhor levantou por um tempo para que os homens fossem curados. E aquela serpente passou a ser uma referência de cura. E os homens começaram a adorar aquilo ali. Aquilo passou a ser um lugar de destaque. A nossa natureza cultiva essas coisas. Nós começamos às vezes um encontro e ele tem um formato, e ali começamos a gritar, orar, e parece que aquilo ali tem que ser o formato de todo encontro. Isso falando de encontro. Mas às vezes você tem uma experiência com Deus no seu quarto, e tem que ser naquele quarto, daquela forma. E nós começamos a mudar o que Deus não quer que você mude. Aquilo que é essência vai se perdendo, vai dando lugar à maldade do nosso coração. Mas Deus, Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores. Você vê como compete com uma coisa que Deus quer, com aquilo que está dentro de nós. A sua natureza apela para você criar ídolos, lugares altos. E sempre temos que vasculhar as motivações e intenções do nosso coração. Nós queremos muitas vezes, Senhor, irmãos, caminhos fáceis, caminhos sem cruz. Algumas vezes, Sérgio foi falando aqui, ele citou a cruz. Isso ficou muito relevante para mim. Caminhos fáceis. Semanas atrás, conversando com jovens lá, em Salvador, eles comentavam sobre a contratação de Neymar, né? Mudei tudo, né? A contratação de Neymar é um absurdo, gente. É o ápice da idolatria. O cara é mega rico. Todo jovem quer isso. Todo jovem quer. Se a pessoa botar uma chuteira daquela, não precisa nem... É 5% do que ele ganha. E os pais ficam desesperados orando: Senhor, tira isso do coração do meu filho. Que ídolo ordinário. Porque nossos filhos crescem. Para desenvolver virilidade, eu mesmo ensinei meu filho a jogar bola. Daqui a pouco a bola passa a ser o ídolo dele. Aí vai para o jogador.
cultuamos isso na igreja. E Deus quer verdadeiros adoradores. A gente tem que fazer opção. Ah, Deus é contra o futebol. Não estou dizendo isso. Deus é contra Neymar. Também não. Inclusive a mãe de Neymar era cristã, né? Mas isso concorre com tantas coisas, uma coisa tão simples. Às vezes, parte dos nossos encontros é tomado por conversas assim, que não tem nada a ver com aquilo que vamos fazer. Eu insisto em dizer, Deus quer verdadeiros adoradores, que vão adorar Ele em espírito e em verdade. Você falou de alma ontem. Quando a sua alma está tomada dessas coisas, dificilmente o espírito vai ganhar espaço. A alma, às vezes as discussões tomam... Eu, seguindo, conversando com jovens, assim, rapaz, bastava eu ganhar 1%. E eu vou conversando e sentindo aonde está o nosso coração. Às vezes a gente luta contra esse extremo, né? De ficar combatendo tudo, porque não é isso que resolve. Deus quer falar dentro. Temos que sair daqui com essa marca. Deus quer falar comigo. Vamos abrir Hebreus 12. Texto pouco conhecido. Corpo, alma e espírito. Nós somos almáticos, né? Porque ali está o sentimento, está as suas emoções, está a sua razão. E essas coisas deviam estar sob controle, mas não estão. Principalmente quando você está vivendo uma fase em que você está desenvolvendo ou formando valores. Cresce com você esses valores. E você tem que fazer escolhas. Você tem que tomar decisões. E o que você está deixando crescer aí dentro de você? Não é um retiro, não são palavras somente. É o que você permite que venha crescer junto com você. Daqui a pouco, alguns de vocês vão ter que tomar decisões muito sérias na vida. E essas decisões têm a ver com o Senhor. Tem a ver com a vontade de Deus. Você vai fazer escolhas para na hora de você decidir não cultivar algumas coisas. Mas vamos ler. Portanto, Hebreus 12, 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afadigueis, desmaiando em vossas almas. A alma cansa, ela se afadiga, ela deprime, ela desiste. Ela desiste. Ela abandona o caminho. Temos que alimentar o espírito, porque os adoradores vão adorar em espírito, não de alma. Nessa hora, quem tem que falar mais forte dentro de você é a voz do espírito. Mas se a minha alma está tomada da minha vontade de fazer o que eu quero, não tem como o espírito definir. Você estabelece uma confusão aí. A nossa mente tem que ser transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente tem que dar lugar a Deus. Só que nesse texto, o que me chamou a atenção aqui é assim: suportou a cruz. A cruz. Aqui está a nossa diferença, irmãos. O que é a cruz para você? Alguém tem coragem de fazer a catequese aqui de Marcos 8? Não, eu vou mexer com ninguém hoje não. Vamos abrir. Marcos 8, 34. A cruz não pode ser só falada, ela precisa ser vivida. Hebreus fala assim: em troca da alegria que estava proposta. Ele olhou e viu isso. Mas tinha uma caminhada. Tinha o Gólgota, tinha uma caminhada, havia a cruz, tinha a própria cruz. Para a gente adorar Jesus em espírito, adorar o Pai, você precisa entender o que significa para o Pai a cruz de Jesus. Vamos ler o texto. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você aqui, para ganhar, vai ter que perder.
Já comece entendendo que esse vai ser sua caminhada. Você vai ter que entrar nessa escola aí. Se matricule. Aprenda a perder. Quer ser um vencedor? Porque Jesus suportou a cruz. A cruz não foi o mal de Jesus. A cruz é a alternativa de Deus. Porque nós somos livres por causa dessa cruz. Amém? Agora, eu fiquei pensando como associar essas coisas à adoração, porque eu tenho que entender o que é isso. Eu tenho que entender a quem eu estou adorando. É diferente da minha natureza. A minha natureza se acostuma com coisas que agradam a mim. Eu aqui agora estou indo contra a minha natureza. Você vai ter que fazer morrer essa natureza. Você tem que despir-se do velho homem, se revestir do novo homem. Não tem como fazer isso sem cruz. Não tem uma alternativa fácil. Não é como a nossa alma, não é como a nossa carne. O homem foi degenerado, ele perdeu o referencial. A sua natureza não vai apontar para favorecer você nunca. Temos que olhar para Jesus. Ele é todo o nosso favorecimento. Temos que colocar os olhos em Jesus. Ele é a nossa esperança. É a única esperança. Não temos que ter confiança na nossa carne, na nossa natureza. Se desespere quando a sua confiança é em você mesmo. Temos que depositar nossa confiança nele. Aí sim, temos que ter fé. Fé, certeza. Mas, se você olhar para Jesus, quando você olha para Jesus, aí você entende a cruz. Isaías 53. Seis. Só te dizer, não pense que você é boa coisa não, viu? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça,
nem dor algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-se enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quem carregou a sua dor foi Jesus e a minha dor. Ele sabe o peso da cruz. Quando a palavra diz que agradou o Pai moê-lo, porque era o único que podia satisfazer o coração do Pai, o justo juiz. O homem pecou, ele saiu da presença de Deus, ele deu as costas para Deus, o homem se rebelou contra Deus. O homem é objeto da ira de Deus. Deus se irou com o homem. Ele deu as costas para Deus. Eu dei as costas para Deus. Você deu as costas para Deus. Nem bote a culpa em Adão. Somos filhos. Foi você. O Pai. Eu li nessa manhã Salmo 22. Depois vocês leem. Ali descreve o abandono do Pai. Jesus foi abandonado, entregue. O clamor de Jesus ali está em cima de todo o desprezo de Deus, por causa de mim e de você. São os meus pecados, os seus pecados que levou Jesus para a cruz. O pecado da humanidade estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe qual é o custo da cruz para Jesus? E principalmente para o Pai? Foi mais duro para o Pai ver o seu filho sendo torturado, sendo humilhado, dilacerado por homens maus. Você já pensou se seu pai ou sua mãe entregasse você, chegasse ali numa favela dessa que está trocando tiroteio, e dissesse assim, ó, eu vim entregar aqui meu filho. Aí você ia pensar que ele é mau, né? Que pai é esse? Que pai perverso, né? Jesus foi entregue na mão de torturadores. Esse é o preço da cruz para o Pai. Que pior do que ele passar, quem é pai sabe, pior do que eu passar, eu ver você ver seu filho passando por uma tortura. Esses dias, irmãos, estava lendo um pouco a história da igreja do primeiro século. Eu vi uma história que me impactou. Estava um desses homens do primeiro século, não lembro se Irineu, não foi Policarpo, sendo torturado. E ele era líder de um grupo. E alguém pediu para torturar uma criança que estava sob a liderança dele. Essa criança foi levada para o meio desses homens e eles cortaram essa parte do couro cabeludo da criança, tirou fora, na frente da mãe. E a mãe dizia assim, filho, aguente, que é por causa de Jesus. É um pouco forte a cena, eu entendo.
O entendimento daqueles irmãos sobre viver para Deus é muito forte. Eu falo isso porque eu não sei o que nos espera. Satanás tentou de todas as formas aliviar o preço da cruz para Jesus. Satanás fez tudo, na tentação do deserto, com a própria palavra de Deus. Na conversa dele com amigos, Pedro disse: não, Jesus, você não vai ser morto. Jesus repreendeu o diabo que estava falando no ouvido de Pedro. Os gregos tentaram pegar Jesus e tornar ele um dos ídolos dele. Isso não, meu reino não é dessa terra. Quantos caminhos de facilidades foram propostos a Jesus? Quantos caminhos? Mas Jesus, ele suportou a cruz. Esse Deus que eu adoro. É Ele que eu adoro. Eu não fico cantando à toa, não. Não é a qualquer um que eu rendo meu coração, meus sentimentos, não. Eu posso até assistir uma partida de futebol. Não sou contra, não. Mas eu não posso render os meus dias a uma coisa menor do que Jesus. Ele é o meu desafio. Fitando os olhos em Jesus. Ele é a minha única esperança. Nós temos que sair daqui nutrido dessa expectativa de viver para Ele. Irmãos, Ele voltará. Está próximo. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor. Esse discurso tem que estar nos nossos lábios. Vem, Senhor. Maranata. Esse discurso tem que ser maior do que nós. O Espírito está preparado. Ele diz qualquer hora. E a noiva? Nós vamos falar juntos. O Espírito e a noiva vão dizer juntos: vem. Essa noiva somos nós. Desperta, tu que dormes. Você é que dorme, né? A noite foi longa ontem. Mas você tem que olhar para a cruz e ver como o Senhor vê a cruz na sua vida. Toda a sua trajetória vai ser tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. Senão vamos ficar muito diferente de Jesus. Ele, sendo o Senhor e Mestre, Ele fez o quê? Nos serviu, lavou os pés dos discípulos. Você quer ser igual a Jesus, irmão? Irmãos, irmãs, não tem como não tomar a cruz. Aí sim, seremos verdadeiros adoradores. Vamos adorar em espírito e em verdade. Sérgio falou que Elias, ele entrou numa depressão. O que Jesus sofreu foi muito pior. A alma de Jesus.
Eu fico perguntando, o que é adorar? A quem eu adoro? Você já se perguntou isso? Faça essa pergunta para você mesmo. O que representa a cruz de Cristo, o que Jesus representa na sua caminhada. A Ele eu adoro. Só a Ele eu adoro. Irmãos, os céus, quando você vê falar santo, 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 eu não sei, as palavras são repetidas, mas eu não sei quantas coisas tem atrás de uma palavra. Quando eles repetem, essa linguagem não é a minha linguagem, eu preciso aprender isso. Fazer parte dessa multidão que vai repetir santo, 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 santo. A minha noção é muito vaga. Eu não tenho amplitude, eu não consigo entender, eu só consigo ver que as palavras estão sendo repetidas. Mas por trás da palavra santo tem uma história, tem toda a vida de Jesus. Eles começam a cantar. E eu estava lendo em Apocalipse 5, ele dizia assim: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aí os quatro seres viventes respondiam: amém. Se eu for olhar aqui com a minha mente, ela é limitada. Eu acho estranho ou chato repetir essas coisas. Mas precisamos aprender essa linguagem. A linguagem dos céus. Precisamos nos exercitar aqui. Precisamos aprender essa linguagem. Precisamos adorar o Senhor de dentro, em espírito e em verdade. Não é cantar músicas, não é somente entoar louvores, mas é estar na presença dEle, contemplar seu esvaziamento, contemplar. Nós temos que aprender a contemplar o Senhor, entender o que é isso. Enchi meu coração nessa manhã de contemplação a Deus. Olhei o esvaziamento de Jesus e saí assim pensando que não sou digno da morte, do sacrifício de Jesus. Pelo contrário, eu me sinto indigno. Aí, logo de manhã eu comecei a ler Lucas 7, quando aquela mulher entra num lugar que era privativo só para os homens, e naquela época tinha uma série de regras para aquela mulher entrar ali. Era uma mulher rejeitada, era uma prostituta, e aquela mulher entra ali negando tudo, disposta a morrer, inclusive, ela podia morrer. Ela chega, se ajoelha aos pés de Jesus, lava os seus pés com suas lágrimas. Ela adora Jesus. Ela não tinha o que perder mais. Ela deposita tudo nos pés de Jesus. Eu quero essa adoração. Eu quero ser esse adorador. Ela não tinha para onde ir, ela não tinha recurso, pelo contrário, era uma mulher desprezada. Ela não era para estar ali. Toda a tradição condena aquele ato ali, inclusive Jesus ter recepcionado aquele ato ali. Jesus também estava sob condenação daqueles homens ali. A gente, quando faz um retiro lá, chamado Retiro de Novos, quando a gente vai falar de contrição, fala
desse evento aí, desse momento dessa mulher. Mas ali está uma mulher que ela olha para o seu pecado e se vê. É ruim você se aprovar. Ela se reprova. Ali ela adora a Deus. Ela adora a Deus porque ela sabe que dela não tem nada para oferecer para Jesus. É esse lugar que temos que encontrar. São esses adoradores que o Senhor quer. Aqui eu quero estimular a sua fé. Quando você chegar na presença de Deus, muitas vezes você vai se sentir indigno. Aqui está na hora de você se derramar na presença dele. Contemplar. Olhar para Jesus e olhar o que a palavra fala sobre Jesus. O que fala seu esvaziamento, sua morte, ressurreição. Essas coisas que apontam para o meu resgate. Onde eu estaria hoje se não fosse Jesus? Onde você estaria? Esse lugar de adoração que o Senhor quer nos levar. Não importa se no encontro, se no quarto, se no caminho. Não tem o lugar em si que eu estou falando, não é um lugar físico. É aqui dentro. Deus tirou os porte-ídolos, os altares, os altos, esses dias de nós. Então, adoremos a Deus. Adoremos o Senhor em espírito e em verdade. Eu gostei daquele louvor acima de todos. Como é? Vamos cantar? Senhor, obrigado, Jesus, por esses dias. Obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Queremos nos entregar nas tuas mãos. Permitir que o Espírito Santo nos guie. E que cada palavra aqui, Senhor, possamos levar conosco, meditar nelas, fazer valer esses dias aqui, na tua presença. Cada coisa que o Senhor falou aos nossos corações, nos leva a pôr em prática. O Senhor falou tantas coisas preciosas, Senhor. Não permita, Senhor, que essas palavras sejam roubadas de nós. Venhamos cultivar essas coisas na tua presença. Amém.